Olá, pessoal. Meu nome é Laura, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou dar início à primeira aula de Ciências Humanas do Ensino Fundamental. Neste primeiro capítulo, nós vamos abordar os seguintes temas: o que é ser indígena, direito dos indígenas e ocupação territorial. Bom, o que é ser indígena? Eu tirei minhas referências de um livro de um escritor chamado Cacauerá. Ele é indígena e nesse livro ele vai fazer o seguinte questionamento: o que é ser índio para o índio? Eu não sei, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar que chamar o índio de índio é pejorativo, é preconceituoso. Por que nós devemos chamar de indígena, né? Bom, o Cacauerá ele vai explicar isso no livro dele. Ele fala o seguinte, ele começa falando, né, que a palavra índio foi traga pelos ventos dos mares, que o índio já estava aqui antes de ser chamado de índio. Ele vai explicar a questão do nome. No seu livro ele fala que o conhecimento tudo que ele vai falar foi passado pelos seus avós, de boca em boca, pelos seus ancestrais, através de cerimônias. E ele diz, ele fala o seguinte trecho. Para aprender o conhecimento ancestral, o índio passa por cerimônias. São celebrações e iniciações. Ele fala o seguinte, que para o índio toda palavra possui espírito. O nome é uma alma provida de um acento. É uma vida entonada em uma forma. Vida é o espírito em movimento. O espírito índio. Ele fala que tudo está ligado. Planta, pedra, céu, terra, bicho, lua. Assim que foi ensinado pelos seus avós. Aqui nós temos a imagem, na esquerda, a imagem do escritor. Agora, sobre o direito dos indígenas. Aqui vamos abordar esses 4 tópicos. Primeiro, fronteiras. Ai, que susto. Primeiro, fronteiras e terras. Que eu saiba, acho que a última grande mudança que teve no nosso mapa foi em 1903, quando o Acre, que ele estava incorporado na Bolívia, ele passou a ser do Brasil. Bom, os indígenas, os povos originais daqui da América, denominados como índios pelos europeus, eles foram submetidos à escravidão, foram mortos, eles foram impedidos de professar suas religiões, obrigados a se portarem, a se vestirem como os europeus queriam. Enfim, eles começaram a perder tudo, perder suas terras. E mesmo assim, depois de 500 anos de domínio, da dizimação da sua população, eles continuam lutando para a prevenção da sua cultura, dos seus direitos e principalmente das suas terras. Porque, como o Kaká disse, tudo está ligado. A terra, as suas cerimônias, sua cultura, está tudo interligado. Na década de 1970, o Estado brasileiro, né, ele desenvolveu uma política que assimilava o índio, né, objetivava ele e fazia ele se portar, adotar costumes e tradições dos europeus, porque eles desprezavam a cultura indígena e eles não sabiam a importância que isso tinha para o desenvolvimento do país. Na Constituição de 1988, eles também afirmam o direito dos indígenas às terras, né? Porque eles viram que era essencial para sua sobrevivência física, por meio, né, da produção agrícola, animal, por causa da pesca, por causa da caça, da flora, da fauna, porque tudo está ligado à sua subsistência cultural. Agora vamos falar sobre a ocupação territorial. Começando aqui, a chegada dos portugueses. Bom, em dia 22 de abril de 1500,
como todos conhecem, Pedro Álvares Cabral, um português, fez uma expedição, foi quando ele chegou aqui nas Américas. Ele avistou, como a gente sabe a história, avistou os indígenas. E de início não teve um confronto, foi um encontro, digamos, amigável, entre aspas. Os indígenas mostraram suas terras para os portugueses, sua cultura, e em troca, os portugueses mostraram coisas para eles que eles nunca tinham visto, joias, espelhos, tecidos. E o português viu uma oportunidade, né? Viu que eram terras abundantes, cheias de recursos naturais riquíssimos. E logo, obviamente, quiseram explorar, levar para Portugal tudo que eles encontravam aqui. E usavam os indígenas para isso, como mão de obra. No começo, os indígenas, por exemplo, cortavam uma árvore, aí ganhavam um espelho, era uma troca. Só que com o passar do tempo, os portugueses queriam mais e mais. E o que o indígena não aceitou. E começou os confrontos entre os portugueses e os indígenas. Os indígenas foram muito massacrados, muito dizimados. Porque, para começar, os portugueses tinham poder de fogo, sem contar que também muitos indígenas morreram por doenças trazidas pelos europeus. Quando, por exemplo, trocavam por uma bolsa, os europeus davam uma bolsa para os indígenas. Essa bolsa poderia estar contaminada, e assim o indígena contaminava toda a sua aldeia, e assim por diante. Aqui nós temos o famoso Tratado de Tordesilhas. Quando os europeus chegaram aqui, mais especificamente os portugueses e os espanhóis, eles, né, tiveram que entrar num acordo. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas, que, como vocês podem ver, separava certinho aqui. Os portugueses ficaram com o litoral aqui da América do Sul, e os espanhóis com o lado oeste. Os portugueses, eles dividiram essas suas terras em 15 porções. Essas porções, eles denominaram como capitania. Cada capitania, eles, como vocês podem ver, eles dividiram na linhas paralelas ao Equador. Cada capitania tinha um capitão donatário. Essa pessoa era responsável por povoar seu espaço ali, com colonos vindos de Portugal. Aí que vocês podem ver, são nomes conhecidos que nós conhecemos hoje: Pernambuco, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, né? Que temos até hoje. Aqui nós temos uma imagem do tratado, do acordo, né? E por fim, aqui eu dou a finalização da nossa primeira aula. Tem as referências de onde eu tirei as minhas falas. Aqui tem o livro do Cacauerá, O que é Índio. Recomendo vocês lerem. E agradecimentos para uma colega que me auxiliou para o desenvolvimento dessa aula. Obrigada e até a próxima.